Fala advogado, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu quero te contar a melhor estratégia para que você advogado consiga muitos clientes em 2025. Nesse vídeo nós vamos passar por alguns pontos, tá? O que você precisa para começar, se você precisa ou não de um site, qual deve ser a sua organização nas suas redes sociais e algumas estratégias de tráfego interessantes para que você possa ou converter mais ou começar o seu tráfego pago com saúde. Bora lá? Bom, se você é um advogado recém-formado que ainda está montando o seu escritório e já quer começar dando um passo para o digital, o que você precisa ter inicialmente como essencial, tá? Você primeiro vai precisar de uma conta no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio nada mais é do que uma ferramenta do Google que vai trazer ali as suas informações de contato, o seu endereço, opção ali para as pessoas deixarem comentários sobre o seu escritório. Você tem a opção de configurar um site, ele traz inúmeras funcionalidades ali dentro, mas o que é muito interessante no Google Meu Negócio é que ele é gratuito. Se você vê um videozinho no YouTube, você consegue sentar e configurar o seu Google Meu Negócio. Outro ponto que é muito legal no Google Meu Negócio é que ele faz com que as pessoas te encontrem segundo a sua região. Vamos supor que um usuário está lá na casa dele e ele pesquisa escritório de advocacia na cidade de Belo Horizonte. Se você estiver próximo dele, o Google vai te recomendar sem cobrar nada de você. Então eu sempre indico para qualquer advogado, se você não tem um Google Meu Negócio, corre para fazer um o mais rápido possível. Bom, a segunda coisa que você vai precisar é uma conta no Instagram. E o que eu indico se você tem um orçamento baixo, tá? Comece postando conteúdos que você consegue criar no Canva de forma fácil, mas com conteúdo que seja interessante para sua audiência. Por mais que você vai estar começando com um conteúdo talvez com designer inferior, talvez que não vai ter uma estratégia tão bem definida, o máximo que você conseguir criar de stories, de conteúdo para o feed, sem que comprometa também, né, a logística do seu escritório, legal demais para você que está começando. Perfeito? Então vamos lá. Site institucional. Eu preciso? Não preciso? Eu quero esclarecer essa dúvida aqui para que você entenda de uma vez por todas qual que é o momento de ter um site institucional. Bom, primeiro, né, o que é um site institucional? Um site institucional nada mais é do que uma página na web, que vai ter lá o seu endereço, o seu URL, que vai trazer as informações da sua empresa de forma mais detalhada. É como se eu tenho um Google Meu Negócio, a pessoa entra lá, ela clica no seu site, ela vai ter mais informações sobre quem você é. Qual tipo de informação que vai no site institucional? Um conteúdo de quem somos, talvez fotos do escritório, informações de endereço, de contato. A gente consegue colocar um chatbot ali para que a pessoa consiga conversar com você de forma mais fácil, um blog. São várias coisas que a gente coloca ali no site institucional, mas que estão atreladas à pessoa conhecer melhor a sua instituição. Ok, mas um site institucional ele não tem um custo baixo. Então, o que eu penso a respeito de site institucional? O momento ideal para investir num site institucional é logo após você ter resolvido o problema de geração de demanda dentro do seu escritório. Todo escritório precisa ter clientes chegando para ele recorrentemente. Então, o que é mais importante, FT? Eu ter primeiro um site institucional ou eu ter primeiro uma landing page? Uma landing page. Porque uma landing page ela vai te auxiliar lá no Google a conseguir novos clientes. Mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, se você já resolveu o problema da geração de demanda, aí você parte para um site institucional. Quando for fazer um site institucional, procure um especialista que de fato entende o que ele está fazendo, para ele te entregar um site seguro, um site leve, que o usuário vai saber como usar, como executar a função X, Y, Z, e esse site ele seja de fato funcional para você. Ok? Jeftel, já tem um site, mas meu site não está legal. O meu conselho é, faça do zero. Jeftel, tem um site, mas ele está com uma agência, eles falam que a hospedagem tem que ser com eles e tal. Cara, faça o possível para recuperar esse site. Se não conseguir, crie um site seu, na sua hospedagem, contrate um profissional para montar isso dentro da sua hospedagem, para que você não tenha problemas. Por quê? Uma das vias muito interessantes para conseguir clientes com um CPA zero é você ter um site institucional bem organizado e que vai te gerar ali novas oportunidades. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo sobre isso, falando sobre isso, né?
sobre como ter leads ali no seu site institucional sem pagar nada por eles, ok? Redes sociais. Qual que é o momento de eu investir nas minhas redes sociais? Qual que é o momento de eu pegar e colocar um designer para criar um conteúdo para mim, ou eu pagar uma pessoa para poder produzir os meus vídeos, enfim. Bom, o momento ideal para investir em redes sociais, ele é muito semelhante ao momento ideal para poder investir num site institucional. É a partir do momento que você já resolveu o problema de geração de demanda, ok? Ah, mas GFT, o pessoal vai entrar no meu Instagram e vai ver lá 100 seguidores, umas 3, 4, 5 publicações. Gente, quando nós estamos falando de uma estratégia de tráfego pago bem pensada, isso vai influenciar, assim, muito pouquinho, porque a grande maioria das pessoas não vão entrar no seu perfil. Elas vão ter um contato com você de uma outra forma, de uma outra maneira, que eu posso explicar melhor em um vídeo depois. Enfim, depois que você resolveu o problema da geração de demanda, você começa a investir nas suas redes sociais. Ah, GFT, mas o que eu vou investir prioritariamente? Bom, o que eu considero interessante, tá? Invista em um bom celular, para que você possa gravar os seus vídeos. E, na sequência, invista em um bom editor de vídeos. Ah, GFT, mas e post estático? Eu contrato um designer, não contrato e tal? Eu acho que o primeiro passo é você criar conteúdo em vídeo, porque você tem mais tempo para se conectar com a sua audiência e também você consegue trabalhar melhor o seu conteúdo. Ainda mais quando nós falamos de um conteúdo jurídico, que é um conteúdo um pouco mais complexo para a audiência. Então, assim, você concorda comigo que o brasileiro ele não gosta de ler? O Instagram está cheio de conteúdo ali, as pessoas estão, na maioria das vezes, só passando. E a probabilidade de alguém se deparar com conteúdo em vídeo seu e ficar naquele conteúdo é muito maior do que ela se deparar com conteúdo estático e ficar naquele conteúdo. Então, o primeiro passo, invista em conteúdo em vídeo. Depois que você conseguiu ter uma retenção boa, conseguiu entregar uma qualidade boa em vídeos, conseguiu conectar com a sua audiência, aí você parte para criar conteúdos estáticos, tá? Eu acho que esse é o caminho ideal quando a gente está falando de redes sociais. E o máximo que você conseguir ajudar pessoas nas suas redes sociais, melhor. Ah, GFT, mas você está falando que eu tenho que dar consultoria gratuita para as pessoas? Sim e não. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você ajudar a pessoa em um problema que ela está tendo, naquele momento ela não vai comprar de você, mas você gerou uma conexão com ela, que talvez lá na frente ou ela te indique alguém, ou ela volte para comprar de você. Então você tem que saber dosar, né? Eu vou entregar isso aqui e lá na frente eu posso ter um retorno por conta do que eu entreguei, entendeu? Então é você colocar aí na balança, beleza? Vamos lá, vamos falar de tráfego pago, que para mim é a parte mais importante desse vídeo. Qual que é o momento de investir em tráfego pago? Ao meu ver, o momento ideal para que você invista em tráfego pago é quando você tiver no mínimo 3, 4 mil reais ali por mês que você possa investir e já pensando em não vou ter retorno. Por que eu estou falando dessa mentalidade com você, tá? Não é porque o tráfego não pode te dar um retorno imediato, mas é que você tem que ter em mente que é um investimento, todo investimento tem riscos, e esses riscos eles estão atrelados a uma série de variáveis. Ah, GFT, quais variáveis? Bom, o gestor que você vai trabalhar, o nível de experiência que ele tem, o nível de experiência que você tem também com esse tipo de estrutura comercial. São vários os fatores que vão influenciar ali quando a gente fala de tráfego pago. E uma das coisas que eu costumo focar com os meus clientes é o seguinte, é que ele entenda que é um período de aprendizado para ele e ao mesmo tempo para o funil dele, porque o funil dele vai estar entendendo quem é a audiência dele e ele vai estar aprendendo a lidar com essa audiência comercialmente. Ele vai estar aprendendo a vender para essas pessoas, porque vocês concordam comigo que a faculdade ela vai te ensinar tudo o que você precisa ali para aplicar o direito, mas ela não vai te ensinar a vender o seu produto. Então a grande maioria dos advogados que eu já lidei, que eu já sentei, que eu já conversei, eles ainda não aprenderam a vender. E aí é muito importante que você aprenda a vender, que você invista nisso, porque é isso que vai determinar se o seu tráfego pago ele vai ser bom ou não. Por quê? Porque a função do tráfego pago não é vender. A função do tráfego pago é levar pessoas para dentro da sua loja. Então, a partir do momento que você tem essas pessoas dentro da sua loja, é sua função convertê-las em vendas, ok? Então vamos lá, vamos aprofundar agora mais um pouquinho em tráfego pago, tá?
Se estiver ficando complexo, pessoal, comenta aqui embaixo que eu faço outros vídeos detalhando e aprofundando mais as questões que vocês comentaram. Enfim, tá, GFT, já defini. Quero investir em tráfego pago, mas para onde eu vou? Eu invisto no Facebook, eu invisto no Google, eu invisto no TikTok. Aonde eu invisto e por que eu devo investir em cada um deles? Tá? O que eu costumo indicar? Se você tem um budget de R$4.000 e você é um advogado, dependendo da área do direito que você atua, eu te indico investir no Facebook Ads. Ah, GFT, mas fulaninho de não sei aonde falou para mim investir no Google. Beleza, não tem problema ele ter falado. Mas eu quero te contar por que eu te indico investir no Facebook. Bom, hoje o Facebook Ads, ele traz consigo algumas estratégias que são pouco utilizadas por outros gestores, por às vezes não ter experiência no mercado, e que vão te dar leads com uma qualificação equiparadas ao do Google, mas com um valor mais baixo. Então, vamos supor, se a gente estivesse falando, por exemplo, de um processo de divórcio. A pessoa que ela está anunciando no Google, às vezes ela vai pagar R$20 no lead e ela vai pagar R$5 no Facebook. E qual que é a diferença desses dois leads? Do lead do Google e do lead do Facebook, tá? O lead do Facebook, ele viu o seu anúncio, despertou o interesse e entrou em contato com você. O lead do Google, ele já sabia que ele tinha um problema, ele já tinha interesse e ele pesquisou por você. Ah, como que eu sei o que é melhor, GFT? Só com teste, só com a análise de dados aprofundada, isso aí é um nível de funil um pouco mais à frente do que só uma estratégia básica, tá? Mas eu indico começar no Facebook, principalmente porque hoje o Facebook ele nos permite qualificar o lead antes dele chegar para você. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A ideia é que no Facebook a pessoa só chegue para você com um perfil determinado por você junto com o seu gestor. Então, por exemplo, tá? Ah, eu trabalho com processo de divórcio e eu quero que chegue para mim mulheres acima de 30 anos que tenham condição financeira X, Y, Z. O Facebook ele vai te entregar isso. O Google ele tem uma dificuldade maior de te entregar isso. Porque o Google ele vai trabalhar interesse. Então, se você tem um investimento de até 4.000, invista primeiramente no Facebook. Google Ads. Por que eu deixo o Google Ads para depois, tá? Porque investir no Google sem ter uma boa landing page é jogar dinheiro no lixo. Então, investir no Google pede que você invista também em ter uma landing page, em ter a sua própria hospedagem, em ter uma estrutura já profissional rodando. Perfeito, GFT, eu já tenho essa estrutura e eu quero investir no Google. Eu te indico ter também um investimento mínimo ali na casa de 4, 5 mil reais para que você comece a investir no Google. E principalmente no Google Ads. Conte com gestores que sabem o que estão fazendo. Porque se você tem um budget inferior a 5 mil reais, você precisa anunciar só para aquelas pessoas que de fato têm um interesse mais aprofundado no seu funil. Eu já vi inúmeras vezes pessoas com orçamento pequeno anunciando para pessoas de topo de funil, de interesse pequeno no produto deles. E aí acaba que a pessoa investe no Google, não tem resultado, não chega lead para a pessoa, não tem conversão. Esse é um efeito que eu vejo acontecendo inúmeras vezes, principalmente com advogados, por conta de eu vi o curso tal, eu fiz a mentoria XYZ e aí eu falaram para mim investir no Google, mas não te deram o segredo de investir no Google. Não te deram as ferramentas necessárias para investir no Google e ter o resultado que o Google pode te oferecer. Lembrando, tá? As duas ferramentas são excepcionais, são muito boas para que você consiga vender os seus produtos. Mas você precisa saber usar elas da forma certa, do jeito certo. Em terceiro lugar, nós temos ferramentas como TikTok, Twitter, LinkedIn, Bing, o YouTube Ads. Tem vários outros lugares que você pode anunciar. Mas o momento de anunciar nessas outras ferramentas é quando você pode investir em média 15 mil em tráfego. Por quê? Porque aí você já tem uma estrutura robusta rodando para começar a validar outras ferramentas. Perfeito? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu só queria detalhar um pouquinho com vocês. Se vocês quiserem um vídeo falando de estratégias na prática, abrindo, fazendo uma campanha junto com vocês, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer para mim fazer esse vídeo para vocês, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de deixar o seu like, que isso me ajuda muito e até a próxima.